Ele prosseguiu. Certo homem tinha 2 filhos. Certo. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da herança que me cabe. Depois, poucos dias melhor, e ele lhes repartiu os bens. O 13. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra, você está acompanhando? Distante, longínqua. Ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Versículo 17, por favor. Caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. O 18. Eu me levantarei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. 20. E, levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o avistou. Encheu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou ao seu pescoço e o beijou. Só até aqui. Meus irmãos, conhecemos muito bem essa parábola. O capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas, podemos dizer que é uma sessão de achados e perdidos. Irmão Cleuton, irmã Thaís, achados e perdidos diretamente de Tocantins. Glória a Deus. Chegaram depois da apresentação, né? Porque eu vi que... Glória a Deus. A sessão dos achados e perdidos da Bíblia Sagrada. Se você for um curioso, ao abrir o versículo de número 11, você vai ver que a parábola começa dizendo: ele prosseguiu. Ele quem? Jesus prosseguiu. Então, se ele prosseguiu, nós podemos entender que algo está anteriormente inserido. E o que está anteriormente inserido é no versículo 8. O versículo 8, que diz: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas? Então nós já vemos que a parábola do filho pródigo começa: ele prosseguiu. No versículo 8, que inicia uma outra parábola, que é a parábola da dracma perdida, começa com ou, mostrando que existe também uma continuidade. Algo está também anteriormente. E o que é que está anteriormente? Está no versículo 3 do capítulo 15. E o que é? Ele lhes propôs esta parábola: que um homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até encontrá-la, certo? E por que Jesus contou 3 parábolas? Aí a gente tem que voltar para o capítulo de número 15. Melhor, o versículo de número 1 do capítulo 15. E o que é que está escrito lá? Chegavam-se a ele quem? A Jesus, todos os publicanos e pecadores para... Pronto. É por conta disso, porque essas pessoas chegavam a ele. Mas o problema está no versículo 2. Qual é? Vamos ler, por favor. Os fariseus e os escribas murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Agora pode voltar para a parábola, por favor. Versículo de número 11. Nós estamos vendo que o que fez Jesus falar 3 parábolas é o seu amor por pessoas. É seu amor pelo perdido. Irmãos, os religiosos odeiam amor. Por quê? Os escribas, os fariseus, os partidaristas do tempo de Jesus, enquanto ele estava lá realizando milagres, eles estavam com uma certa inveja. Enquanto ele estava lá alimentando a multidão, estava despertando a curiosidade. Mas a partir do momento em que pecadores se aproximam de Jesus,
isso começa a despertar o ódio, a raiva, porque se pecadores vão até a palavra de Deus e recebem perdão e mudam de vida, os falsos religiosos não terão mais a quem apontar. Porque qual é o problema dos falsos religiosos? É porque eles não praticam a palavra. E eles precisam encontrar alguém para ser alvo e ser considerado um pecador. Esse é um pecador miserável. Porque, de certa forma, ele quer se ocultar disso. Eu estou fora. O pecador é ele, o pecador é ela. E a partir do momento em que alguém reconhece o seu pecado, se arrepende, pede perdão, muda, então essa pessoa, ela sai da cena de pecador e o religioso fica exposto. Porque ele fica sem alguém para acusar. Porque o falso religioso, ele não aceita que ele tem pecado. Ele prefere dizer que tem pecado. Ao invés dele olhar para si, o falso religioso, ele prefere apontar para o vizinho e dizer, fulano de tal é isso ou aquilo. Porque ele não consegue olhar para si mesmo. Ele não tem uma autocrítica, não tem autoanálise. Ele está cego pela sua religiosidade. E o que o ministério de Jesus mais tem é ele esfregando a palavra. Claro que isso não é literal, você me compreende, é uma força de expressão. A palavra de Deus aos pecadores. A palavra de Deus, melhor dizendo, aos partidaristas e falsos religiosos do seu tempo. De que o que importa na lei de Deus é quando o que está perdido se encontra. Se eles se achavam tão bons naquilo que eles eram, se eles se achavam tão justos, tão competentes ao cumprir a lei, se eles eram tão cri-cri ao cumprir a lei, mas Jesus estava mostrando que o que alegrava o coração de Deus, de uma forma muito específica, é quando um pecador se arrepende. Então nós vemos que um pastor deixa 99 ovelhas no deserto. Ele não deixa no aprisco, ele deixa no deserto. E ele vai atrás de uma ovelha que se perde do rebanho. A ovelha, ela tem consciência de que ela não está junto do rebanho. E por si mesma, saiu ali para comer um pouco de pasto e não se deu conta de que o rebanho seguiu para o outro lado. E ela se perde. E ela não tem ovelha nenhuma, não vai ter como, e eu estou falando do reino animal, naqueles tempos, naquelas condições onde eles andavam quilômetros para encontrar um pouco de pasto, ele não teria condição nenhuma de voltar por si mesmo. O pastor tinha que ir lá buscá-la. A parábola posterior que Jesus vai contar é da dracma. Uma mulher tem 10, ela perde uma. Mas não é porque ela tem 10 e ela perde uma, portanto agora tem 9, que ela vai desvalorizar aquela dracma que ela perdeu. Para ela, uma dracma tem valor, tal qual as 9 têm valor. Isso demonstra para nós que não interessa quem nós somos socialmente, não interessam para Deus as nossas formações acadêmicas, não interessa para Deus as nossas condições financeiras. Para Deus, todas as pessoas são iguais no amor, no valor. Não tem aqui ninguém mais valoroso do que o outro, ou menos valoroso. Para Deus, todos nós somos importantes. Só que os fariseus olhavam para os pecadores e achavam que eles não mereciam contato. A raiva deles era, irmão Alex Oliveira, ele se junta com o pecador para comer com eles. Só que Jesus não estava apenas se juntando para comer com eles. Jesus estava dando atenção para eles, mas estava perdoando o pecado deles. Aí Jesus vai contar a terceira e última, que é o que nós estamos aqui refletindo nessa noite. A parábola de um filho que se perde. E eu tenho rapidinho para nós 3 pontos para nós analisarmos à luz dessa parábola. Repita comigo, por favor, o nosso tema. 3 poderes na parábola do filho pródigo. Eu não vou falar dos 3 poderes do Brasil, tem nada a ver. Mas nós temos 3 poderes que nós vamos comentar com os irmãos, na luz da palavra.
E o primeiro deles está aí no versículo de número 12, quando esse filho mais moço, ele faz uma proposta para o seu pai. E qual é a proposta? Pai, dá-me a minha parte da herança. Então o primeiro poder que eu vejo aqui, irmã Catiane, é o poder de possuir. Aquele jovem, ele quer sentir que algo é dele. Ele quer se sentir dono de algo para ele. Mas não é porque ele tinha projeto, não é isso. Não é que ele não tinha projeto nenhum. Ele tem uma segunda intenção que a gente vai falar ainda aqui. E é um problema muito grande se faz em nossos dias, quando as pessoas são estimuladas ao poder. Possuir por possuir, ter para ter. Onde os meios justificam os fins. Onde não interessa como você adquiriu, se você postar que venceu, é isso que importa. Onde alguns são tidos digitais influencer na sociedade, mostrando e vendendo alguns cursos para alguém, como ficar rico da noite para o dia. E ele enriqueceu vendendo o curso, e não com, de fato, tendo práticas. E eu não estou falando aqui, irmãos, que não existem pessoas boas nas redes sociais, não estou falando disso. Estou falando que nós estamos vendo um momento onde enrolar pessoa está justificado, se alguém quer subir um pouco mais. Onde puxar o tapete de alguém não interessa, pode. Se isso vai me levar na minha empresa, se isso vai me fazer galgar, alcançar um sonho. Onde, se é para casar, pode destruir uma família, não tem problema. Porque as pessoas estão apenas olhando para o ter, para o possuir. E não como ter, e não como possuir. E se posso possuir, se é lícito possuir, se convém possuir, se é de Deus possuir, se é o tempo ter, se é o momento. Então nós vemos que esse jovem, ele vai ao pai e faz, irmão Adenor, uma proposta totalmente descabida. Por quê? Segundo a lei antiga, a verdade não só dos judeus, mas em todo o Oriente, nenhum filho recebia herança do seu pai em vida. Então, quando um filho procura um pai e faz uma proposta dessa, ele está sendo imoral. Quando um filho chega para o pai e diz: pai, me dá a minha parte, é como se ele estivesse dizendo naquela época: pai, eu quero que o senhor morra porque eu quero o meu dinheiro. Só que tem um detalhe, irmãos: o filho não suou, não transpirou, não pagou o preço, mas ele vai ter direito por uma questão parenteral, familiar, direito adquirido. Eu não pedi para nascer, eu nasci, né? Então aquele garoto, aquele jovem, ele fez uma proposta indecente ao extremo ao seu pai, comparando-se aos trâmites daquela época. E se fosse até nos nossos dias, não é justo, não é lícito com um pai, um filho chegar e dizer: pai, eu quero a minha parte no carro. Eu vi isso com os meus próprios olhos. Uma vez uma certa pessoa chegou para sua mãe em vida, uma mulher jovem, nova ainda. Isso já tem, acho que uns 15 anos que eu vi essa cena. Uma pessoa chegou e disse assim: mãe, eu quero a minha parte da casa. A irmã era solteira, não tinha outro filho, só tinha essa pessoa. E ela chegou para essa mãe, essa pessoa, e disse: mãe, eu quero minha parte da casa. A irmã não tinha dinheiro para dar metade da casa para ela, vendeu a casa que morava para dar a metade ou uma parte, seja lá o que for, que eu não sei, para essa pessoa que estava solicitando aquilo que era seu por direito. Mas não existe isso, irmãos, de alguém exigir isso desta forma, nesses trâmites, principalmente nos nossos dias. Então, para a época onde Jesus contou essa parábola, era inconcebível. Mas o filho tinha uma vontade de ter, de possuir. Irmãos, cabe a nós uma reflexão. Se o que nós queremos ter é de Deus para nós, se o que queremos possuir, se é um projeto de Deus para nós, ou é só um projeto meu. Quando é um projeto apenas meu,
pode ser que não dê certo. Quando é um projeto de Deus, irmão, pode acontecer o que for, Deus se responsabiliza. Mas o que cabe à reflexão nessa noite, já noite para nós, é: será que o que eu quero ter, Deus quer que eu tenha? Será que o que eu quero ter, na proporção que eu quero ter, é o que Deus quer que eu tenha? Juan, meu filho, projeta para nós aí com essa tua muleta, Provérbios, capítulo de número 13, por favor, Provérbios 13, versículo 7. Vocês sabiam que dublê de rico não é coisa só dos nossos dias? Está na Bíblia, dublê de rico. Vocês não sabiam? Nunca viram na Bíblia? Deixa eu mostrar um dublê de rico para vocês. Olha o que diz Provérbios. Ei, Salomão, parece que ele tinha Instagram. Há quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma. E quem se faça pobre, eu quero chegar nesse nível, Jesus. Jesus, eu quero isso aqui, Jesus. E quem se faça pobre, tendo grande riqueza. Ixi, os irmãos não querem. Não faz mal não, tá certinho. Não é só querer, Deus tem que querer também. Então a Bíblia está dizendo para nós que o pobre olha para o que o rico tem e pensa assim: eu quero. Aí ele acha o quê? Porque alguém tem, ele tem que ter também. Irmão, é por isso que tem um monte de casamento falindo hoje em dia. É por isso que tem um monte de empresa quebrando hoje em dia. É por isso que tem um monte de gente doente psicologicamente hoje em dia. Porque se alguém posta que foi para a Europa, ela acha que ela tem que ir no país mais barato da Europa. Ela vai pesquisar qual é o país ChatGPT mais barato da Europa para eu ir. Só para eu postar e dizer: eu fui à Bulgária. Não, eu fui à Europa. Compra umas rouponas, zona. Não vai usar nunca mais na vida. Só se for dentro do quarto, ligando o ar-condicionado no 16. Não faz sentido. Só se for alguém que tem o costume. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu não estou aqui, irmão, criticando quem tem condições de fazer isso, irmão. Pelo amor de Deus. Eu estou, à luz da Bíblia, mostrando que existem pessoas que querem ter o que não pode. E quando eu digo não pode, é porque não tem condições. Deus colocou um crente para ouvir a palavra com você essa noite. Diga assim para essa pessoa: ô meu irmão, tem gente que não está fazendo. Está com vergonha? Ô meu irmão, diga para ele: ô meu irmão, vamos com calma. No tempo de Deus, e se Deus quiser, nós vamos. Irmão, a zoada é de glória a Deus, né? E aleluia. Irmão, poder ter, Deus querer, há uma distância muito grande. Tem gente que para viver o ter, ele faz até o ilícito. E nos nossos dias, o ilícito está normal. Por quê? Porque é o ostentar que é o ápice para alguém. Eu não sei se alguém postou uma foto assim, tá? Em nome de Jesus, eu sei que eu não sou cabo para andar com mentira. Mas irmão, não vou dizer, porque vai que tem alguém nessas condições. Eu não quero parecer que o pastor viu a minha foto. Eu não. Mas irmão, tem gente que tem como ápice da vida postar a foto num jet skizão grande. Aí bota embaixo: venci. O jet alugado, com cartão dos créditos alheio. Venceu. Tu não venceu nem a doença da tua cabeça, tu não venceu. A gente começa por aí. Irmãos, eu não estou dizendo que não tem problema alguém postar, irmão. Se um dia alguém me convidar para ir passear num lugar que tem jet ski,
Eu ando. Eu não sei se eu posto, mas eu ando. Então, irmãos, tem gente que quer ter, porque alguém tem, porque alguém postou, porque alguém chegou. Eu vou imitar. Não, irmão, esse não é o caminho. Todo crescimento, ele tem que ser um crescimento gradativo, com a direção de Deus. Hoje o Brasil, no mundo dos negócios, está vendo uma grande empresa no ramo dos chocolates, mostrando a realidade de muita gente que é diferente do que muita gente também estava pensando. Pessoas que estão devendo milhões de reais, porque precisava abrir uma outra franquia, e para dizer que estava crescendo, e para dizer que tinha outra, e que tinha outra. Não sei se alguém não acompanhou, mas é o que está acontecendo hoje no mundo dos negócios. Alguém está pagando caro para sustentar um outro alguém, pelo mero status social. Então a gente tem que ter cuidado com o que os nossos olhos estão vendo, para que a gente não absorva, para que a gente não se sinta atraído, para ficar andando com um cordão de 3 quilos no pescoço. Vocês não já viram por aí que tem um pessoal que posta foto com uns cordões ridículos? Mas é ouro, mas é feio, mas é ouro, mas é brega. Mas o povo não está postando porque ele quer mostrar é o ouro, quanto de ouro ele tem. Então, irmãos, pelo ter, muita gente está perdendo até aquilo que tem, para ter algo maior e diferente, para chamar a atenção de alguém. Não, irmãos, se aquele moço espera o tempo de Deus, quem sabe ele poderia receber uma herança melhor e maior e mais consistente, ou uma outra dinâmica, mas não, ele quis antecipar, vai ser no meu tempo. Porque ele não está antecipando uma bênção de uma propriedade, de uma herança, porque ele tem um projeto. Não é projeto que ele tem. Ele tem uma intenção. Nós estamos falando do poder. Então o primeiro poder que a gente vê nele é o poder do ter. 7:10, irmão. Por que microfone não gosta de pastor? Mas vamos aqui para o versículo de número 13. Melhor, vamos concluir o 12. Depois da parte, da minha parte da herança que me cabe, e o texto pontua: e ele, o pai, lhes fez o quê? Lucas 11, isso. 15, isso, por favor. O versículo 13. E ele, lá embaixo. É o 13 não, meu filho, é o 12, desculpe. Perdão. Pai, da minha parte da fazenda que me pertence, ponto. Continua aí a oração, né? Não, volta, guerreiro. E ele, o pai, repartiu por. Então os 2 filhos receberam. A gente vê aqui o pai trabalhando com justiça. É para repartir? Pois eu vou ser justo. Eu vou já dar logo a parte de ambos. Essa tua parte é tua e essa é tua. A diferença é que um foi embora e o outro ficou. Por que um foi embora? Que é o que está no versículo 13. Porque ele queria ter o poder da liberdade. O poder de sentir-se como uma ave voando. Porque o texto nos vai dizer que pouco dia depois, esse filho ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua. O que ele não queria era viver mais perto de sua família. Porque ele queria liberdade. Eu não vou dizer que esse desejo de liberdade se deu por excesso de disciplina. Eu não vou dizer que é isso. Porque se esse pai fosse um pai que se excedesse, ele nem daria a parte do filho. Se esse pai fosse extremamente justo e correto, ele nem daria a parte para o seu filho. Não daria. Mas eu vou pensar que de fato era um sentimento do filho. Então tem momentos que nós, pais, não vamos
não vamos conseguir fazer com que os nossos filhos acertem em tudo. Minha irmã, não leve para o teu coração a responsabilidade de uma filha ou de um filho que fez uma escolha errada. Se você já deu o conselho, meu filho, não vá por aí, minha filha, não vá por aí, e ele insiste, não leve para seu coração uma frustração. A gente acompanha e vê naturalmente pais e mães carregando o peso da responsabilidade, porque um filho, eu não estou dizendo que um pai tem que deixar de amar, uma mãe tem que deixar de amar, não. Estou falando que filhos bons podem fazer escolhas ruins. O que nós temos que fazer como pais? Orar pelos nossos filhos, para que eles tomem decisões corretas. E se, irmã Carla, os nossos filhos tomarem decisões erradas, que Deus permita a ele de refazer, mudar, corrigir. Então nós vamos avançar, que já são 19 horas e 11 minutos, para falar sobre o segundo poder. O segundo poder é o poder do arrependimento na história do filho pródigo. Eu disse que o primeiro era o poder de possuir, e estamos aqui no segundo como o poder do arrependimento. No versículo 17, a Bíblia vai falar que ele caiu em si. Ele caiu em si, como nós sabemos, porque ele desperdiçou. Lembra os irmãos que eu falei que quando ele pede a parte, ele não tem projeto. Não é alguém que quer investir para crescer. Não é um jovem visionário que chegasse para o pai: pai, deixa eu ir pegar uma tapeçaria para a gente vender aqui na comunidade, me dê minha parte, eu coloco em risco, se não der certo, tudo bem, tranquilo. Não, ele não tinha projeto, ele queria era gastar, ele queria era farrear, ele queria viver longe de sua casa. Mas ele colheu amargamente a colheita, obviamente, de quem resolve semear decisões ruins, de quem resolve semear decisões equivocadas. E que decisão equivocada foi essa? E que decisão errônea foi essa? Deixar os caminhos do Senhor. Por quê? Porque já estava no coração dele, ele queria deixar os caminhos do Senhor. Pastor, esse rapaz conhecia Deus? Conhecia. Quando você olha para a história, você vê que ele fala de Deus, ele tem conhecimento de Deus. Então eu percebo que é um pai que ele cumpriu a sua responsabilidade de cuidar do seu filho e de ensinar a palavra do Senhor a ele. E esse filho vai fazer escolhas. O que nós temos que fazer como genitores, como pais, como mães, como cuidadores, é ter a consciência de ensinar, compartilhar o Evangelho de Jesus, a palavra de Deus, aos nossos filhos. A forma que eles vão digerir, isso é particular para qualquer ser humano. A forma como eles vão executar é particular, não tem jeito. O que eles vão escolher, não tem jeito. Nós vamos ter que esperar o tempo para ver. Mas isso não significa dizer que você tem que relaxar nisso. Os judeus seguiam cabalmente o que diz Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, quando Deus diz que eles deveriam ensinar os seus filhos ao sentar, ao levantar, ao deitar, ao amanhecer, ao comer, andando no caminho, na mesa, almoçando. E essa história é uma história de uma família judia. Mas vamos para o texto e correr. A Bíblia vai nos dizer que depois que ele perde tudo, depois que ele desperdiça tudo, porque, repito, ele não tinha projeto, ele só queria gastar, ele queria outra coisa. Se dissesse não, ele correu um risco para falar, não, ele queria era viver uma vida dissoluta, distante de Deus. Só que tem pessoas que aprendem só assim, quando elas perdem tudo. Tem gente que só aprende quando elas perdem a comunhão, quando elas perdem um presente que Deus já deu a ela. E aí quando ela quer tomar uma decisão, às vezes sem volta, tarde demais, sem condições, impossível. Mas na vida desse moço, nós estamos falando do poder do arrependimento. Ele se arrepende. Depois que ele vendeu, depois que ele gastou dissolutamente, depois que ele viveu como viveu, nos diz a história que ele vai naquela cidade, naquele lugar, começou a padecer com fome, e ele foi trabalhar como pastor de porcos.
E todos nós sabemos que o judeu não come porcos, e pastorear o porco, ser um cuidador do porco, era o pior ainda, ou seja, ele foi para o fundo do poço. E aqui, meu irmão, é a parte do evangelho que os fariseus vão odiar e os religiosos vão odiar, porque às vezes o evangelho de Jesus nos alcança quando nós estamos no fundo do poço. Às vezes o evangelho de Jesus nos alcança quando a nossa família está no fundo do poço. Às vezes quando um casamento está no fundo do poço. E a Bíblia nos mostra que lá no fundo do poço, com fome e com vontade de comer a ração dos porcos, ele não come, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele sentiu vontade. E aí é que ele entende, rapaz, os trabalhadores do meu pai. O texto diz o que nós lemos, versículo 17: caindo em si. Então, ele automaticamente gera em seu coração arrependimento. Irmãos, o arrependimento verdadeiro, ele sempre vem. E após este arrependimento, vem uma ação. Arrependimento só de sentir e não mudar o comportamento não é arrependimento. Pode ser remorso, pode ser tristeza, mas o arrependimento verdadeiro, ele é seguido sempre de uma mudança de postura. Animais, eles não se arrependem. Animais, eles aprendem quando são corrigidos, obviamente, ou por situações. Aprende que ele não pode entrar ali por um caminho porque lá vai ter um predador. Ele não tem esse sentimento, senso de arrependimento. Ele tem um senso de aprendizagem para proteger a sua própria vida. Mas o ser humano, ele tem o senso, o sentimento de olhar para a sua vida, analisar as suas ações, não estar satisfeito com as ações que ele tomou e a partir disso corrigir as ações. A partir do momento que alguém começa a corrigir, ela está verdadeiramente arrependida. Porque como é que ele começa a pensar? Eu vou para o meu pai dizer: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Melhor, pequei contra o céu. Então observe que ele começa com mudanças espirituais. Irmãos, olhe para cá, por favor. Mudanças espirituais refletem na nossa vida real, no mundo físico. Posturas espirituais, elas se materializam no mundo físico. Quando você se posiciona no mundo espiritual, Deus materializa. Quando você dá passos espirituais, quando o reino de Deus você compreende e em direção a ele você toma uma postura, o Senhor Deus age em seu favor. O texto diz que ele toma uma postura espiritual. Qual é a postura espiritual, irmão Léo Baiano? Ele diz: pai, eu pequei contra o céu. Então ele entende que a desonra começa com o Pai Celestial. Ele entende que o que ele errou, o que ele pecou, entristeceu seu pai, sua mãe certamente, seu irmão, sua família. Mas ele tem consciência de o que ele fez atingiu o coração de Deus. Então mostra para nós que há um arrependimento nesse moço e ele é totalmente movido pelo espiritual. Ele toma uma atitude importante, ele muda e ele reconhece: pai, eu pequei, foi contra o céu e pequei contra o Senhor. Então houve uma quebra de hierarquia espiritual em desobediência a Deus, mas também teve o reflexo na família. Ele desonrou o seu pai. Agora ele refaz o caminho: pai, eu pequei contra o céu. Como se ele estivesse dizendo: eu estou arrependido, eu reconheço que eu errei, eu pequei contra Deus e eu pequei contra o Senhor também. Então é preciso haver arrependimento verdadeiro no seio da família. Filhos que desonram os seus pais e estão encarando isso como normal. Filhos que estão abandonando sentimentalmente os seus pais e acham que é normal. Por que eu estou falando de abandono sentimental?
Porque tem filho que acha, porque ele paga o plano de saúde do pai, pronto, ele não precisa fazer mais nada. Ele já paga o plano de saúde. Tem filho que, porque ele ajuda em casa, nas compras, pronto, não tem responsabilidade de mais nada. E estão abandonando sentimentalmente suas mães e seus pais. Isso é pecado. Porque quem é preocupado com o ter e com o possuir é o mundo. Nós não. O nosso foco não é dinheiro, irmão. Nosso foco não é poder, não é riqueza. Nosso foco não é proteger aquilo que é... O nosso maior patrimônio que a gente protege é a nossa família. Se tu está preocupado em proteger patrimônio, se você está ferindo pessoas em detrimento do financeiro, você ainda não compreendeu o mundo espiritual, que é o Evangelho de Jesus. Mais do que proteger patrimônio físico, nós temos que proteger nossas famílias. E como é que a gente protege nossa família? Exercendo o nosso papel dentro do lar. E quando a gente falhar no exercício, como filho, como pai, como marido, como irmão, arrepender-se e mudar de postura e mudar de comportamento. Você está recebendo a palavra de Deus? É preciso ter uma mudança de postura. É o que a palavra nos diz. Esse moço, ele mudou. Tanto que o pai o vê de longe, aí eu vou para o terceiro poder, que aí não cabe ao filho pródigo, mas à família, que é o poder do perdão. O filho se arrepende. Só existe perdão porque alguém reconhece que precisa e busca. E o perdão existe porque alguém resolve dar. Alguém comunica esse perdão. O pai nos fala a palavra, viu o filho de longe. Quando o filho chega perto, ele executa o que ele disse que ele ia falar. Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Está aí no versículo, ele executa. A única coisa que ele não diz é que me trata como um dos teus funcionários. Essa parte ele pulou. Essa parte não está. Ele parece que ele não disse, a Bíblia não registra. Só registra que ele se arrependeu, né? Estava arrependido, pediu perdão. E a Bíblia diz que o pai é quem vai correndo até o filho. O pai vê de longe. Tem gente que diz que e o filho foi correndo até o pai. Não, o texto diz que o pai viu de longe, teve íntima compaixão, foi até ele, beijou-o. E ele diz: pai, pequei contra o céu. Olha aí no versículo 20. Levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, seu pai o avistou. Encheu-se, continuou com o pai, de íntima compaixão. Não é o filho que sentiu compaixão. E correndo, observe a continuidade, lançou ao seu pescoço e o beijou. 21, o filho disse: pai, pequei contra o céu, perante ti já não sou digno de ser chamado de teu filho. 22, observe como existe perdão. Mas o pai disse aos seus servos: pastor, o pai não disse assim, eu te perdoo. Não está escrito aí. Não está escrito. Mas o pai agiu como quem perdoa. Eu não estou querendo dizer que o pai era orgulhoso, não. O pai foi correndo no filho, abraçou. O perdão é tão grande que quem antecipa para ir correndo é o pai. Não é o filho. É quem errou, é quem gastou. O pai, quando o filho diz isso, pequei contra o céu, o que ele diz? Diz aos servos. Diz o quê? Que oração, irmão? Hora de encerrar. Olha o 22. Mas o pai disse aos servos: trazei, o perdão tem que ser depressa. Não fique guardando no cantinho desse coração um ressentimento. Não fique guardando uma palavra que alguém disse em 1842. Sabia que tem gente que às vezes vai conversar: pastor, no dia 12 de outubro de 1724, a minha mãe me disse. Eu me lembro como se fosse hoje, era 11h30 da manhã. Sabia que tem gente assim, irmão? É, irmão. O que é que tem, meu irmão?
essa pessoa me feriu meu coração. E isso pode ser um sinal de que está lá até hoje. Eu não estou dizendo, irmão, que a gente vai esquecer assim, papo, não estou falando isso. Ninguém é máquina, alguma máquina aqui? Nós não somos programados por IA, não somos. Nós temos sentimentos, nós temos emoções. Mas nós temos que ter pressa para perdoar. Eu não estou dizendo que o pai estava com dificuldade, me entendam, pelo amor de Deus. Eu quero mostrar para os irmãos que o pai não falou, eu te perdoo, mas o pai agiu com perdão. E ele não agiu, né? Senta aí que nós vamos conversar. Porque tem hora para tudo, irmão. Tem hora da correção. Tem hora de chamar a atenção. Mas tem hora que a gente tem que ter pressa para levantar quem está caído. A gente tem que ter pressa para abraçar. A gente tem que ter pressa para perdoar. Olhe para cá, por favor. Olha o que o texto está dizendo. O pai diz, trazei depressa. O quê? Uma peça de roupa de vocês. Não, me tragam a melhor. Aqui, meu irmão, revela o que Jesus Cristo fez conosco. Pecadores miseráveis, perdidos sem paz, sem Deus e sem direção. E Jesus nos deu a melhor roupa. E que melhor roupa é essa, pastor? Vestes espirituais da santidade. O pai diz, trazei a melhor roupa. Aquele garoto estava maltrapilho. Lembra que ele cuidava de porco? Se você for numa pocilga dos nossos dias, algumas podem ter até aquela higiene e tal. Mas imagine naquela época, esse rapaz devia ter fezes de porco, cheiro de porco, voz de porco. Mas como é que o pai trata ele? Eu vou começar a mudança limpando você. Tirando essas roupas sujas. E eles estavam lavando a roupa suja em casa. Tem gente que quer lavar roupa suja no Instagram. Ó, minhas ovelhas, aí, em nome de Jesus, eu não quero ver vocês postando que estão zangados com o marido de vocês no Instagram. Eu nunca vi aqui, graças a Deus. Mas tem gente, irmão, que acha que o mundo tem que saber que ele está zangado com a mulher dele. Que ele está bravo com o filho. Não, meu irmão. A troca de roupa acontece no lugar certo. Olhe para o texto. Trazer depressa a melhor roupa. Isso aqui tudo tem verdades espirituais. Olhe para cá, já estou terminando. Aí ele pega essa melhor roupa e faz o quê? Vestilho. Vamos mudar o cenário. Depois de vestir, ele diz, põe um anel na mão. Um anel nessa época era um símbolo de autoridade. Vocês vão lembrar que José, quando ele foi proclamado governador, primeiro-ministro, que foi que Faraó deu para ele? Lembra? Um anel. Quando você olha para a história de Daniel na cova dos leões, vocês lembram que quando saiu o edito real e que o rei soube que Daniel podia ser lançado lá, que ele quis revogar, lembraram ele que não, que a lei tinha sido selada com a lei do medo dos persas. O selo era um anel real que ia lá na lei, pá, a autoridade, que ele mesmo ia cumprir a lei. Então, se o filho acha que ele vai ser empregado, o pai está dizendo em uma outra linguagem, sem falar, mas fazendo: você não vai ser nem o filho que você era antes. Agora você está sendo promovido. É normal a gente ficar com raiva desse pai. Rapaz, esse menino não sabe de nada. Gastou tudo. Ainda é promovido. Ele sai da empresa pela porta do fundo, metendo na justiça, pegando dinheiro. Aí ele volta agora na cadeira de gerente geral. Ei, essa é uma história real da nossa vida espiritual, onde o amor de Deus nos alcança na pessoa de Jesus, tirou as vestes do pecado, nos deu vestes espirituais e nos colocou como autoridade na terra. Nós somos embaixadores do reino. Nós somos pregadores do evangelho de Jesus. Não tem autoridade melhor do que essa. E ainda diz: ponde uma sandália no seu pé. Aquele moço, com certeza ele vinha descalço.
E ele é coroado até com novas sandálias. O nome disso aqui é honra, é cuidado, é zelo que Deus tem por nós. Isso tudo só foi possível pelo poder do arrependimento e pelo Pai, pelo poder do perdão. Fique de pé, por favor. Vou encerrar. Vou encerrar com 2 minutos de atraso.